Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Colabore Podcast. Meu nome é Rafael Schenta, sou gerente de transformação digital e gente de gestão. E hoje, no mundo hiperconectado que vivemos, onde qualquer post, qualquer reação, qualquer comentário, qualquer gafe, todo mundo fica sabendo. Então a reputação da empresa e dos líderes é muito importante. Por isso, para o bate-papo de hoje, nós estamos chamando a Bruna Paranhos, especialista em comunicação e assessoria de imprensa. Muito obrigado pela sua presença, Bruna. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, algumas dicas, alguns insights e algumas curiosidades. E, Bruna, eu já começo com a primeira pergunta. Qual que é o impacto dentro de uma empresa quando a reputação dela não está tão positiva nas redes sociais? É um prazer estar aqui, Rafa, primeiramente. Obrigada pelo convite. É isso. A gente vivemos hoje num mundo extremamente conectado. Todo mundo sabe de tudo o tempo todo. A gente é bombardeado por informações de todos os lados. E mais do que nunca, a reputação de pessoas, de marcas, de empresas, ela é muito importante e é levada muito em consideração. Hoje, manter uma reputação, manter um nome bem visto, gera negócios, gera positivismo, gera busca pela sua marca. E se você mantém a sua marca positiva nas redes sociais, se você cria conteúdo positivo, se você cuida da sua marca positivamente dentro das redes sociais e fora dela também, porque por mais que vivamos num mundo 100% conectado, o que você faz fora das redes sociais também tem muito valor. Então, cuidar da sua marca é tão importante quanto você vender o seu produto. Mas não existe uma receita de bolo para isso, né? Eu acho até essa pergunta muito capciosa logo de começo. Como é que você vai manter essa reputação? Porque hoje em dia somos bombardeados de informação, de hate. Se ela não gosta de um produto, um serviço, ou teve uma má experiência com a marca, eles já vão colocar na rede social. Qual que é a ação imediata que a empresa tem que lidar com isso? São dois pontos distintos, tá, Rafa? Eu sempre falo que a empresa ela tem que ter duas maneiras de se comunicar. Aliás, três. Ela tem que saber a maneira que ela se organiza para se comunicar internamente. Ela tem a maneira de se organizar para se comunicar externamente. E tem a maneira de se conectar e se posicionar nas redes sociais. Se comunicar nas redes sociais. Quando a gente fala de crise celular, principalmente as redes sociais, todo mundo tem poder com rede social, né? Eu tenho poder, você tem o poder de falar o que a gente quiser, mas sempre com responsabilidade com o outro. Eu acho que essa é a maior dica, de sempre ter responsabilidade com o que você está falando do outro. Então, assim, se eu estou insatisfeita com uma empresa, eu sempre brinco que o meu saque 2.0, o meu saque é o Twitter, né? O X. Então, como é que a gente se posiciona ali? Primeiro, você precisa de uma equipe 100% focada em gerenciar a sua rede social, ter um Q&A. O que é o Q&A? O Q&A é um conjunto de perguntas mais críticas, que assim, isso é atualizado todo dia, porque todo dia tem coisa nova acontecendo dentro da rede social. Sim. Mas o básico ali do que aparece de problema que você tem que responder de imediato. E a resposta para essa pessoa, ela tem que ser imediata. É como ter os problemas mapeados. Exatamente. Para você já ter um plano de ação para cada... Exatamente. Então, assim, primeiro, se você está sofrendo um hate na sua rede social, primeiro não responda sozinho. Né? Se você tem um time de comunicação, se você tem uma pessoa de marketing, se você tem essa estrutura, a primeira coisa é consultar o seu time de marketing. O seu time de marketing, o seu time de comunicação, que vai saber resolver esse problema para você. Uhum. Saber ler também o que a pessoa está falando ali, porque normalmente se a pessoa está muito brava, o jeito que ela escreve, você já percebe que ela está muito brava. Então existem maneiras de contornar aquela situação já na resposta, já acalmar a fera, por exemplo. Existem táticas de comunicação para isso, existem formas de comunicação para isso. Uhum. Então eu sempre falo que quem está recebendo um hate na rede social, a primeira coisa é respirar, 5 minutos, entender o que a pessoa está escrevendo ali,
consultar o time de comunicação, ver o Q&A, conversar com o time de comunicação e falar, temos um problema. E resolver. Não responder não pode ser uma opção para as empresas. Não responder não é uma opção. Por mais problemático que... E as empresas que não respondem? Qual é a credibilidade dessa empresa que não responde perante o seu consumidor? Começa a cair. Não responder é um problema. A não resposta é uma crise maior do que o problema. Então, a gente sempre sugere responda, por mais problemática que seja. E aí, tem formas de responder. Sim. Você pode, na rede social, você pode chamar a pessoa para conversa no inbox. Então, ela reclamou no comentário, oi, fulano de tal, tudo bem? Entendemos essa situação. Vamos conversar melhor em inbox? Sim. Marcar uma conversa depois, não precisa nem ser naquele, Exato, naquele pega dia, o naquele contato da ato. pessoa, liga para ela, vê quem é o responsável pela área que está ali demandando o problema, liga para a pessoa, tenta entender. Às vezes, o consumidor só quer um carinho. Às vezes, a gente não vai conseguir resolver o problema dele. Mas Será que porque é a expectativa demais do consumidor? Ou realmente é um problema crônico? O que eu quero dizer? Por exemplo, eu fui em um restaurante, por exemplo, certo. e eu não tive uma boa experiência, seja com o garçom, ou seja com a comida, e eu vou fazer uma avaliação negativa daquele restaurante. Muitas vezes eu percebo que são comentários até frios da empresa, e ela não vai me pagar um almoço, ela não vai falar para eu voltar, eu reservei uma mesa para você. Neste caso, qual que é a melhor estratégia para a empresa quando alguém faz essa avaliação negativa? Primeiro, eu acho que a empresa sempre responder, é óbvio. Mas primeiro fazer uma autoavaliação daquele atendimento. Por exemplo, quando você fala de um restaurante. Às vezes o dia de operação, a gente sabe que tem vários problemas internos. Sim. Às vezes a operação não tá legal, às vezes o garçom tá com um problema, às vezes faltou um funcionário. Então, primeiro, entender o que ocorreu naquele momento, naquela situação. Pro cliente ter feito essa avaliação. E responder, olha, fulano, entendemos a situação, obrigada, é a gentileza, obrigada pelo seu comentário, ele é construtivo, vamos avaliar, estaremos à disposição, coloca um e-mail de contato, não precisa ser o telefone. Olha, você pode também entrar em contato nesse e-mail, porque a pessoa manda um e-mail, você já tem o e-mail da pessoa, você já consegue discorrer melhor o que aconteceu. Internamente, com o time, exatamente. No Google mesmo, tem muita gente que fala bem e fala mal ali no Google, Sim. dá uma estrelinha e tal. Mas há maneiras de contornar a situação. Acho que o principal, quando a gente fala de crises de rede social, primeiro é ser amigável. E se mostrar disposto a ouvir o que a pessoa tem para falar para você. Se você vai acatar aquilo para você ou não, aí é um plano 2, né? Mas se mostrar empático, se mostrar aberto a ouvir o consumidor, é o primeiro passo para ele entender que pelo menos você está disponível para ele, você se importa com ele, e toda empresa que se importa com alguém tem uma boa reputação. Dentro da sua experiência, você acredita que as empresas estão, de fato, querendo ouvir de forma genuína para resolver o problema? Ou ainda tem muita empresa que escuta só como proforma, mas olha, eu vou olhar aqui o meu lucro, eu vou olhar o tanto que eu consigo vender, e eu vejo que eu tenho uma reclamação muito baixa, essa má reputação, hoje ela não me atinge, mas a gente sabe que atinge. Ela pode se cegar ao ponto de achar que não vai atingir. Mas, de uma certa forma, alguém vai ler aquele comentário, alguém vai querer aprofundar aquilo. Sim, eu tenho certeza. Hoje as empresas se preocupam com a credibilidade, mais do que nunca. Porque lá atrás, né, antes do Reclame Aqui, vamos falar assim, antes do Reclame Aqui, o que a gente fazia? A gente ligava no saque, ou mandava um e-mail. E se não desse certo, era a ouvidoria. Era a ouvidoria, se não desse certo, era a Procon. E aquilo ficava internamente dentro da empresa. Não se falava para o outro. A gente não entendia, a gente não tinha acesso. A gente, consumidor, não tinha acesso à reclamação do outro, né? E aí veio o fenômeno Reclame Aqui. Né? O Reclame Aqui chega, abre lá um portal, você pode entrar e falar da sua experiência com aquela marca. Eu acho que quando o Reclame Aqui chega,
as empresas começam a se preocupar com as suas reputações. Porque começou, é isso. Hoje, qual que é o que o consumidor faz para entender se aquela marca tem credibilidade ou não, se ela é confiável ou não? Então, assim, vamos pensar na experiência de consumo atual. Lá atrás, a gente comprava na loja, não gostava na loja, reclamava no saque, ouvidoria, Procon, entra o Reclame Aqui e reclamação no Reclame Aqui. Certo? Hoje eu olho lá alguma coisa no Mercado Livre. Ou recebo sei lá, um anúncio de uma loja no Instagram. O que a gente faz? Olho, pego o nome da loja. Reclame Aqui, Google. Comentários do Instagram. Comentários do TikTok. Comentários da loja na Shopee, no Mercado Livre. Comentários da loja no Instagram. Cara, olha quantos lugares aqui, rapidinho, a gente E a maioria dos consumidores, elas seguem parte desse ciclo. Eu confesso que eu não sigo. É até um problema. Aqui eu acabo aprendendo, mas eu confesso que não. Tanto que eu já caí em golpe dessas lojas que abrem na internet. Por exemplo, compro um tênis, um relógio e um fone por R$160. Até hoje, tá na China lá, no container, não chegou. Hoje tem essa questão dos golpes também. E eu fiz Reclame Aqui dessa empresa. Foi com Deus. Foi com Deus. Porque é uma empresa fantasma, provavelmente. Caí no golpe. Então, assim, se você olha lá, tem reclamação no Reclame Aqui. Empresa que não tem aberto o Reclame Aqui, eu nem... Na primeira eu já falo, não tem nem loja. Já vou Ou tem Reclame Aqui, mas não responde. Foi o que aconteceu. Quando eu percebi que eu caí num golpe, eu fui nas redes, fui no Google, fui nos comentários, eles apagavam meus comentários. A empresa paga o comentário, gente. Então, exatamente. Aí como é que você confia numa empresa dessa? Não tá preocupado com a reputação dela. A empresa é confiável, a empresa preocupada com a reputação dela, ela responde o Reclame Aqui, ela responde o Instagram, ela responde o Google, ela responde o TikTok, ela responde o LinkedIn, ela tem assessorias de imprensa, ela tá nas mídias. E tá preocupado com que o seu produto ou o seu serviço final, ele tenha boa reputação na rede. Exato. Tanto que eu acho que... O Reclame Aqui tem até um prêmio para quem... Tem um prêmio com as melhores. Né? Tem um prêmio dedicado a quem melhor atende o consumidor dentro da plataforma. Que bacana. É bem legal. É votação pública, sabe me dizer? Não sei te dizer. Se você sabe, coloca nos comentários se é uma plataforma, se é votação pública ou Reclame Aqui mesmo. Mas hoje o consumidor, ele tá mais preocupado, principalmente com essa coisa que você falou do golpe. Então, assim, já tinha uma preocupação de entender a credibilidade da empresa. Aí nós estamos numa era de golpes digitais muito fortes. Aí você ter a credibilidade vale 3 vezes mais do que valia em 2019. Porque eu tô falando disso, né? Essa preocupação maior, eu entendo que veio ainda mais forte na pandemia. As pessoas mais dentro de casa, comprando dentro de casa, compra de quem é essa pessoa, eu confio ou não confio. Antigamente a gente perguntava pro amigo, né? E gerou múltiplos mercados também, múltiplas oportunidades, só que múltiplos golpes também. Porque na pandemia muita gente começou a querer empreender, as próprias plataformas. Hoje você abre uma página, né, nesses sites de compra que você não precisa ter o produto. Exatamente. Você é um market share, né? Um marketplace, desculpa, marketplace. Né? Você é um marketplace desse produto. Tudo bem, você está lá para ganhar uma renda extra, colocar produtos que você até consome, mas nessa outra vem um influenciador falso, né? Um fake, que compra seguidor, você já começa a ver aquela página com 50 mil seguidores, uma pessoa falando do quarto dela, mostrando um tênis, um relógio, um perfume, e você vai lá comprar, é PayPal, né? Ou é um outro meio de pagamento e simplesmente não chega ao seu produto. Eu acho que quando a gente fala, você entrou aí na questão dos influenciadores, né? Os influenciadores, eles viraram um canal de venda. Existem hoje os UGCs, né? Que são aí as criadoras que fazem anúncio mesmo, né? Para as marcas. Esses anúncios são patrocinados e tal. É um trabalho muito comum nos Estados Unidos, que tem muita credibilidade, desde que esse seguidor, essa
influenciadora tenha uma credibilidade. Sim. É um trabalho muito válido, um trabalho que funciona para as marcas, mas, de novo, as marcas têm que ter muito cuidado com quem contrata, né? Então, a gente, lá na agência, por exemplo, a gente tem muito cuidado com os influenciadores que a gente contrata, a gente pesquisa a reputação desses influenciadores, quem são, quantos seguidores têm. Tem plataforma hoje que a gente consegue descobrir se é seguidor falso, se é compra de seguidor, se essa pessoa faz tráfego pago. A gente consegue descobrir tudo isso. Nossa. Hoje. Então, É quase um trabalho de investigação. É quase um trabalho de investigação. Eu sempre falo com os nossos clientes. Eu gosto muito do trabalho de influenciadores. É um trabalho que traz muito resultado para as marcas. Mas é importante as marcas saberem e entenderem a reputação desses influenciadores que eles contratam também. Tá? Então, por mais que ele reverta a venda, por mais que venha retorno, precisa-se ficar atento à credibilidade, à reputação também do influenciador que você contrata. E quais são os principais erros que uma empresa comete quando ela não consegue gerenciar a sua reputação nas redes? Olha, a gente tem marca aí que já acabou, né? Porque foi cancelado. O cancelamento, ele é real, tá? Cancelamento não é uma coisa do Big Brother, né? Que a pessoa fez alguma coisa de errado ali e ela foi cancelada. O cancelamento para empresas é real. É por isso que eu fico com o meu setor jurídico aqui, né? Para se tiver qualquer ação, eles já ficarem ligeiros. Exato. O cancelamento não é só pro cara do Big Brother, as empresas também são canceladas. Então, eu acho que o ponto crucial das empresas é entender os seus gargalos, trabalhar internamente para que esses problemas não aconteçam e, se acontecerem, agir de imediato. Ponto. É entender o problema e tentar resolver. Senão vira meme corporativo. Essas vira páginas meme de meme corporativo e a gente vira piada. Vira piada e não é incomum ver empresas sendo canceladas absurdamente por erros estratégicos de comunicação. Não é difícil de ver. Aliás, é muito real. Tem vários casos. Exato. Aí vamos para essas páginas que a gente fica compartilhando, porque a gente vive internamente... Faria Limer. Tem algumas páginas muito boas que não tem como. Eles falam aquilo que às vezes o colaborador que ele gostaria de falar, ou ele está passando e sentindo aquilo, e ele não pode, por medo de perder o emprego. Só que os grupos de WhatsApp, os grupos no Instagram, eles estão rolando. Eles estão compartilhando, olha, aconteceu algo similar. Eles se identificam com a piada. Sim. Porque a gente vive uma piada pronta. O The Office da vida real. O The Office da vida real, né? O que eu entendo, assim. Acho que fofoca corporativa sempre existiu, mas agora ela tomou outra proporção. Ela tomou outra proporção. Ela sai do cafezinho. Exato. E aí o que acontece? O que eu sempre falo para as empresas é o seguinte: o seu colaborador hoje é o seu maior influenciador. É o seu maior influenciador. O cara que está lá dentro é ele que leva o seu nome para fora do mercado também. Então, cuidado corporativo, de comunicação corporativa com o colaborador é muito importante, justamente para a fofoca corporativa não sair da bolha. Eu lembro muito da festa. Teve uma festa de uma grande financeira aí, que o cara foi fantasiado e deu um baita problema. São coisas evitáveis. Né? Então, eu sempre falo para as empresas, o seu funcionário é o seu influenciador, cuide bem dele. Né? Existem formas dentro da comunicação, principalmente da comunicação interna, de se evitar esses problemas e essas crises. Existem formas muito concretas e cada vez melhores de se evitar essas crises de imagem corporativas, né? Mas elas acontecem, não é raro você entrar. No X, principalmente, acontece muito isso, da pessoa ser demitida, entrar e fazer um fio falando mal da empresa e tal. O pessoal filma a demissão hoje em dia e posta. Demissão. Eles estão filmando demissão, ou quando eles vão pedir a demissão, eles filmam o momento que eles estão pedindo a demissão. Isso é um desafio,
Para os E a RHs. reputação deles com as outras empresas? Os RHs, eles ainda olham as redes sociais Sim, dos colaboradores. Tem gente que deixa de contratar porque vê o que posta nas redes sociais. sim, sim. Eu falo que nós também somos empresas. Sim. Por mais, eu sou CLT, Bruna, eu não preciso ficar me escondendo nas redes sociais. Precisa. Sim. Eu não preciso ficar cuidando da minha imagem porque eu tô nessa empresa há 10 anos e ninguém vai me mandar. Precisa. As pessoas hoje em dia também... você comentou a forma que a empresa vai se comunicar com esse colaborador para que ele não cometa alguns equívocos. Mas se está na essência da pessoa, mesmo que ela ela seja comunicada, funciona? Será que se não está no cerne dela de cometer esse erro ou de querer viralizar? Porque hoje em dia, por mais... a gente não sabe quem tem... Assim, a gente pode saber, mas não de começo. Que a gente não pode proibir a pessoa, né? Por exemplo, eu estou aqui, acabei de entrar numa empresa, estou fazendo amizade, e aí eu tenho, sei lá, 100 mil seguidores. Eles não sabem de começo que eu tenho 100 mil seguidores, mas eles vão descobrir que eu tenho 100 mil seguidores. Aí o outro tem 3 mil, o outro tem 5 mil, o outro tem 200, porque não quer se expor, quer só postar a foto dele e tudo mais. Essa pessoa que tem muito seguidor, ela tende a postar mais coisas, Sim, a gerar mais conteúdo. Sim. Mesmo com um tipo de comunicado, é uma maneira de inibir esse tipo de colaborador ou de alertá-lo? A gente não pode inibir a pessoa de fazer o que ela quiser nas redes sociais particulares dela. Exato. Eu acho que tem até um entrave jurídico Sim. nesse ponto, né? Eu acho que, normalmente, quando a pessoa entra numa empresa, a primeira coisa que ela faz é entender a cultura daquela empresa, né? Então, se é uma empresa mais aberta, se é uma empresa, por exemplo, que incentiva os colaboradores a postar, porque a gente vê muito isso, principalmente nas techs ou nas financeiras maiores, em startups. A empresa que eu trabalho, ela incentiva você postar que está trabalhando lá. Se tem esse incentivo, exatamente, sem problema nenhum. Marcá-los nas redes. Exatamente, mas provavelmente a empresa que você trabalha, você entendeu todo o jogo cultural, toda a cultura daquela empresa, Sim. Né, onde ela se posiciona, o tom de voz daquela empresa, entendeu culturalmente a empresa, e você posta as coisas da empresa também alinhado, um conteúdo alinhado com aquilo que você entendeu da empresa. Sim. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu não posso pedir também como empresa do meu funcionário postar o que ele quiser na rede particular dele. Mas se você deixar ali, e também não pode obrigar a não postar. Mas tem empresa que indiretamente ela vai olhar e vai tomar uma atitude de mandar embora, de repudiar, e a gente vê isso. É o que vira o meme corporativo. Sim, tem empresa. A pessoa do RH viu a minha foto e veio questionar o que eu estava fazendo. Cara, você falou, sua vida particular. A vida particular, é sua rede, você posta o que você quiser. Mas voltando um pouquinho para essa questão do meme, quem não gosta de um meme corporativo, né? Uma empresa que se torna um meme corporativo, qual que é a melhor saída para ela? Depende do meme. Se é um meme que é engraçado, do ponto de vista positivo, que não que é uma piada leve, que todo mundo gostou e que não compartilha. prejudica a imagem da empresa, que está viralizando de uma forma positiva, normalmente as empresas pegam esse meme para si. O McDonald's faz isso muito bem. Nubank também faz isso muito bem. Nubank faz isso muito bem. A Stone fez isso no carnaval. A Stone fez isso no carnaval. Ela cuidava da rede social da empresa no celular dela, ou corporativo, não sei, e de repente eles usaram de forma positiva. Então, assim, se é um meme positivo, que as pessoas estão engajando de uma maneira legal, cara, toma esse meme para si e vamos engajar junto, né? Normalmente as empresas maiores têm esse cuidado, tem esse feeling. Tem muito a perder também se eles caírem numa pilha Exato. que não cabe para eles pelo tamanho da empresa. Então depende do meme. Se o meme for positivo, não cai na pilha e vai e segue o fluxo desse meme para você pegar carona mesmo. Agora, se o meme é negativo, se é um meme de um funcionário falando mal da sua empresa, se é um meme de uma situação constrangedora, o primeiro passo, eu sempre falo, para todos, enfim, para todo mundo que a gente conversa, até para cliente, a primeira coisa sempre é assumir o erro. Não adianta inventar. Hoje,
Não adianta inventar história mirabolante para dar uma desculpa. A melhor saída para toda crise hoje é você assumir o seu erro. E a gente estava falando de empresas, né, que também são fake. E as fake news têm afetado muito algumas reputações? Você tem visto isso no dia a dia? Ou é mais no âmbito político? Ou dependendo do nível do jornalismo? Ou não? No mundo corporativo existem fake news? Porque a fake news é a rádio peão também, né? Ah, fulano foi mandado embora porque fez tal coisa. Não, às vezes ele só pediu as contas. Não, a empresa está falindo. Não, a empresa só vendeu uma divisão de negócio. Então, são fake news da Rádio Peão. Exatamente. Em 2017, eu fui num congresso que a Folha de São Paulo promoveu e eu conversei com o Ricardo Boechat. Muito. E era a maior preocupação do Boechat já lá eram as fake news. Porque a gente não tinha o que a gente tem de rede social hoje, mas a gente já tinha ali um Facebook, uns grupos, e ele já tinha uma preocupação enorme. E eu não esqueço porque ele falava assim, gente, ou a gente se prepara, ou as fake news vão acabar com as reputações das empresas, dos países, das pessoas. Ele já tinha essa preocupação. E elas chegaram. Obviamente, quando você tem anos políticos, em anos políticos as fake news elas aumentam. Exato. Consideravelmente. E aí afeta todo mundo. Afeta a área política, afeta as empresas, afetam personalidades, celebridades. Então as fake news pegam muito nessa faixa de pessoas aí, de público, né? Vamos dizer assim. Mas, obviamente, afetam pessoas. Eu vi recentemente várias notícias que chegavam assim, eu olhava e falava, gente, isso é muito fake news. No TikTok, principalmente, eu vejo muito no TikTok, falando da Casas Bahia. Um monte de coisa que eu falava, gente, isso aqui é puramente, claramente fake news, sabe? E volta de empresas grandes. Do golpe, né? A pessoa... Eu já vi link das Casas Bahia comprando um celular que você sabe que custa, sei lá, 3 mil reais por 1.500. Aí você olha lá, peraí, mas não tá casasbahia.com.br. Bahia tá escrito errado. Tem muito. Casa tá escrito errado. E dentro da questão da fake news, hoje com a inteligência artificial generativa, até saber se a voz, o vídeo, aquela foto é real... Tá muito mais difícil, né? Muito! Mas muito mais difícil. A deepfake, né? Sim. Muda a boca. Não. Os áudios. Você tem que ter um olhar ainda mais técnico para isso. Obviamente, eu trabalho com comunicação. Eu sei lidar ali, eu sei verificar. Não, peraí, isso aqui tá mais torto. O olho não tá legal. Essa boca aqui mexe sozinha, tá esquisita. Isso eles são muito sagazes. Eu recebi um do Rodrigo Faro. Um link. Esse da Casa Bahia que eu falei, era um link de um vídeo, Rodrigo Faro fazendo a promoção da Casas Bahia. Ai, parecia super real, porque na televisão, olha como as coisas são. Na televisão, tava mostrando um comercial com o Rodrigo Faro. Então, era real. Aí eles aproveitaram e fizeram uma deepfake do Rodrigo Faro e tal, e tinha um link. Aí uma pessoa me mandou e falou, cara, isso é real? Aí eu olhei, cliquei, e eu fiquei na dúvida. Falei, gente, isso tá parecendo real mesmo. Aí, obviamente, cliquei no link, vi que a extensão não era, Casas Bahia, não sei o que, falei, não, isso aqui é golpe. Eles ainda erram no código. Eles ainda erram no código. Tá faltando um bom back-end. Mas é um problema que a gente vai ter pra sempre. E só vai piorar, gente. Então, o que eu sempre... recomendo, primeiro, se você tem uma pessoa de confiança que você sabe que entende mais sobre isso, manda para essa pessoa, fala se é verdade ou mentira. Pesquisar em mais fontes. Eu sou jornalista. Então eu sou o para-raio da família, né? Tudo que acontece para saber se é verdade ou se é mentira é para mim. O que é um bom verificador, né, de fake news? Existem hoje algumas agências verificadoras de notícias. Nossa. Isso é muito legal, que verificam se aquela notícia é verdade ou mentira. Então, a gente tem a agência Lupa,
faz um baita trabalho bacana que mostra se é verdade ou se é mentira. A Globo tem o fator fake. Que erram de vez em quando. Raro, hein? Mas já teve. É mais difícil, eu acho que é o que você falou. Em tempos de eleição, época política, ou de um assunto que tem muita repercussão, um caso, Sim. uma notícia, pode ser mais difícil, mas eu já vi uma ou outra retratação. Mas realmente, na Globo é muito raro, difícil, é muito raro. Eles Uma são agência de muito verificação firmes, tem né? pelo menos 10 pessoas atrás da notícia para saber se é verdade ou Fora mentira. a área de compliance, jurídico, proteção, privacidade de Tudo. dados. A gente está falando do fake agora, né? Eu vi um vídeo tão bem feito que a primeira vez que eu vi esse vídeo eu falei, não pode. Assim, é que a notícia chega a ser um absurdo. Vocês devem estar acompanhando o meme do novo estado do Brasil, que é o Pernambuco em pé. É óbvio que é uma notícia absurda, mas o pessoal fez um vídeo tão bem feito que a primeira vez que eu vi é que, como é tão absurdo, mas a tia do Zap, Não sabe. ela está compartilhando. Chegou até mim por um grupo de família que Portugal se rendeu ao Brasil e que tem coisa a ver com a direita e tal, ou com a esquerda. O melhor mas meme o primeiro vídeo que eu vi, eu falei, não, é que a notícia é muito absurda, mas olha o tempo que a pessoa gastou para criar um vídeo, disseminar Vitória da Reconquista. Não, sabe o que é melhor? Pra mim, o melhor meme sobre que a gente fala sobre isso é Ratanabá. Que falaram que tem uma Amazônia perdida, uma Amazônia subterrânea. Cara, isso é muito maravilhoso. E com a voz do Sérgio do Foguete. Sim, que é muito maravilhoso. Fazem com IA e tem uma página com a voz dele. E falando sobre esse tema, entre outros. Aí teve que o Jornal Nacional fazer uma matéria para falar que o Ratanabá não existe. Aí o Fantástico faz, aí todo mundo faz matéria, vai lá o pobre do jornalista, com o cinegrafista no lugar, fala, não existe Ratanabá, não existe. E o povo jura por Deus que Ratanabá existe. É um poder, olha o poder que a gente tem pro bem e pro mal. Exato. A gente brinca aqui, né, dá risada, porque é muito surreal. Eu fico pensando no jornalista que vai ter que pegar essa pauta. Imagina, chegou lá e ele, olha isso, eu vou ter que ir para Manaus, eu vou ter que ir para Amazonas para ver, para conferir isso. 24 horas, porque não tem voo direto, dependendo, eu vou pegar não sei o quê. Para chegar aqui, isso aqui teve 5 minutos no Fantástico. Mas olha o poder. E aí, de novo, quando a gente fala de reputação, quem tem a maior credibilidade nesse país para desmentir uma notícia falsa? Quem é? A Globo? Não é só a Globo. De verdade, qualquer veículo de comunicação tradicional, a Globo, a Record, a Band, a Folha, o Estadão, a Exame, um veículo tradicional de imprensa é a fonte mais confiável para você saber se aquilo é verdade ou mentira. Um jornal diário tem pelo menos 15 pessoas. Sim. 15 pessoas trabalhando em uma notícia. Para saber se ela é verdade, se ela é mentira. Também, se for mentira, ela não vai pro ar. Entendeu? Tem muito jornalista que até defende a pauta e o editor, ele não deixa aí porque ele quer mais subsídio. A gente vê muito isso na dramaturgia, né, em séries, em filmes, sim, mas é a realidade mesmo, né? É justamente pelo cuidado para não disseminar uma informação que vai virar um fake e depois vai ter que ter retratação, aí perde a credibilidade, que é o nosso tema, que é o que a gente está falando. Porque a própria rede de comunicação, algumas já devem ter sofrido bastante com isso. Existe um caso, Rafa, que é muito conhecido em todas as escolas de jornalismo do país, que é o caso da escola base. Então, depois do que ocorreu com a escola base, o modo de se fazer jornalismo no Brasil mudou muito. Uhum. Mudou-se a forma de apuração do jornalismo do Brasil. Muita gente fala, mas a mídia é comprada, a mídia é à direita, a mídia é na esquerda. A mídia é mídia. Sim. Tá? A mídia é mídia, ela vai publicar aquilo que ela acha que as pessoas têm que saber.
E o caso da escola base é muito marcante, porque eu não sei se você conhece. Confesso que não. O caso da escola base é o seguinte: uma mãe ligou num plantão da Globo nos anos 90, um repórter chamado Valdir Salaro, ele atendeu o telefone, era uma denúncia dessa mãe falando que o filho dela tinha sido abusado na escola, que se chamava Escola Base, ali na região do Cambuci. Existia, e aí que eu falo de apuração, não houve, na minha opinião, um erro de apuração. Houve uma sequência de fatos errados. Então, o que o repórter fez como repórter? Ouviu a mãe, procurou um delegado. O delegado responsável do caso. Existia um boletim de ocorrência, existia um exame de corpo de delito, existia uma investigação que se falava que realmente as crianças tinham sido abusadas dentro da escola. O próprio jornalismo que denunciou foi o jornalismo que descobriu que era uma farsa da mãe. Uau. Esse caso acabou com a escola, acabou com a família, acabou com muitas pessoas. Existe um documentário no Globoplay chamado Escola Base, recomendo que assistam. A partir desse momento, a partir do caso da Escola Base, o jornalismo começou a ter ainda mais cuidado com a notícia. Por mais que existisse uma investigação, existiam falhas na investigação. Né? Então, existiu também um pouco mais de falta de cuidado para decidir se aquela matéria ia ou não ao ar naquele momento. Mas o fato é que esse caso mudou a história e mudou a maneira de se apurar e a maneira de se noticiar algo. Ficou ainda mais criterioso. Usando esse caso como exemplo, até é algo que eu tenho curiosidade, como agir com uma informação vazada como essa? Como uma informação que ela veio de forma oculta. Como é a melhor forma? Eu sou o jornalista que eu recebi essa informação, que é um vazamento. Ela trouxe uma informação vazada neste exemplo. Isso acontece no mundo corporativo. Vai ter tal fusão, estamos entrando em recuperação judicial, a empresa está quebrando, ou a gente vai fazer uma compra agressiva na bolsa. São informações confidenciais que vazam, que voltamos à Rádio Peão. Qual é o trabalho da assessoria de imprensa ou da área de comunicação quando ela recebe esse tipo de informação para fazer essa apuração e fazer dessa informação realmente algo que seja positivo? Tá. Eu sempre falo que quando a empresa está fazendo alguma movimentação que é muito importante, uma fusão, uma aquisição, por exemplo, que vai impactar provavelmente o público interno, ali, os funcionários, enfim. Por mais que sejam decisões estratégicas de negócio dos sócios, do presidente, do corpo diretivo, dos investidores, né? O seu time de comunicação ou uma pessoa de confiança do time de comunicação, um diretor de comunicação, ele tem que minimamente saber. Ele não precisa saber de detalhe, mas ele precisa minimamente entender que existe a negociação, para ele não ser pego de surpresa, porque não é raro a assessoria de imprensa, o time de comunicação da empresa saber que existe uma notícia de fusão e aquisição, qualquer tipo de notícia interna. Não é raro, isso acontece todo dia, do assessor de imprensa saber pelo jornalista. E aí você fica sem saber o que fazer. Então a primeira coisa que o assessor de imprensa faz: vou precisar apurar, me dá um tempo. Contar a verdade. Olha, não estou sabendo. Me dá um tempo. E muitas vezes não está mesmo. Não é difícil, não. Acho que 80% dos casos o assessor não está sabendo. O time de comunicação não está sabendo. Porque alguém vazou a informação. Alguém vazou. Então, assim, o que acontece? O jornalista, obviamente, ele não vai publicar aquela matéria sem antes ouvir o lado do envolvido. Então, assim, olha, me dá um tempo, só para eu saber o que está rolando. Vai conversar ali internamente. Aí o jornalista normalmente vai falar: olha, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas para dar essa notícia, eu consigo segurar até tal hora. Você não respondeu,
ele vai dar a notícia e vai responder. Procuramos a empresa fulana que não respondeu. Não quis responder. A gente vê muito disso. Tá? Se o jornalista tem uma coisa muito exclusiva, fusão e aquisição, por exemplo, que é uma coisa muito exclusiva e muito valiosa para jornalista de negócios, ele vai te dar um prazo. Você não respondeu nesse prazo, ele vai dar a notícia e depois ele dá a sua versão. Ponto. Isso acontece... Furo já furo. Saiu, né? É jornalismo de fofoca, é a mesma coisa. Eu brinco que o jornalismo de fofoca, para mim, é profissional, é jornalismo, que tem um nicho específico. Sim. E a mesma coisa, o Léo Dias está sabendo da sua vida, ele vai te dar um prazo para você responder, não respondeu, ele vai publicar. É exatamente a mesma coisa. Então, eu sempre falo para as empresas, vai acontecer alguma coisa que pode vazar e pode impactar de alguma maneira, me conta. Para eu estar preparada, até para eu desenvolver o plano de divulgação. O difícil é eles estarem preparados, né? Exato, tem jornalista que pode ligar e falar, tô sabendo disso. Eu tô sabendo, às vezes. Eu falo, olha, mérito seu que você descobriu. Eu não posso obrigar ele a me contar quem foi, porque o sigilo de fonte é constitucional, é garantido por lei. No caso do jornalista, com o MTB certinho, tá? O máximo que eu vou falar pra ele, eu falei, olha, beleza, mérito seu, você descobriu. Só segura essa informação pra mim, pra eu te mandar tudo certinho, a exclusiva é sua. Aí entra a negociação, né? Aí é o poder de negociação de um bom assessor de imprensa. E a gente vai aproveitar esse momento de negociação e nós vamos aqui, degustar as delícias que a Bariloche mandou para nós. A Bariloche é a nossa parceira, então ela mandou aqui para nós alguns salgados, eclair de chocolate, o beijinho que, nossa, é sério, come esse beijinho enquanto eu falo. A Bariloche é uma empresa situada em São Bernardo, aqui na Avenida Kennedy, número 170. Ela está desde 1966 vendendo salgados deliciosos, doces, bolos, sorvetes. Eu adoro o sorvete de chocolate. Eu consumo ele toda semana. O de pistache está divino. E se você tem um evento, uma festa corporativa, um casamento, uma festa infantil, entre em contato pelo QR Code que estará aqui na tela e faça a sua encomenda. Tradição, delícia, ela sempre está em momentos maravilhosos com vocês. E se você quer ser um dos nossos parceiros e divulgar o seu negócio aqui dentro do nosso podcast, entre em contato com o link que estará nos comentários e estará na nossa descrição. Nós temos aqui ótimos espaços para vocês e também vamos divulgar o seu negócio. Bruna, provou? Eu sou muito fã da Bariloche. Eu sou cria do ABC, né? Ah, não tem como, né? Nasci criada comendo Bariloche. Você é aqui de São Bernardo, né? Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, mas eu moro em São Bernardo desde os 7 anos de idade. Nossa, então já... Quem nasce em São Bernardo é o quê? Quem é aqui de São Bernardo? Batateiro. Batateiro? Jura que é batateiro? Não, é São Bernardense. É São Bernardense, mas como aqui tinha bastante plantação de batata, né? Que eles falam. Então tem tudo. essa analogia. E aí eram os batateiros, mas eu não nasci aqui. Eu sou do ABC de São Caetano do Sul, vizinho, cidades amigas, e eu vou comer já porque eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão da liderança. Quando há uma crise ou uma oportunidade, qual o papel da liderança para auxiliar ou até mesmo conduzir isso? Você diz o líder de comunicação ou o líder maior líder da empresa? O CEO ou a diretoria, o conselho, qual o papel deles para essa liberdade da assessoria de imprensa ou da área de comunicação? Quando a gente fala de crise especificamente, todo o corpo diretivo da empresa tem que ser envolvido, tá? Normalmente, as empresas que são envolvidas em crises e são mais estruturadas em comunicação, elas já têm uma coisa que a gente chama de gabinete da crise pronta. Então, já se sabe quem é o líder que vai participar, quais os líderes dos departamentos envolvidos, quem vai ser o porta-voz dessa crise, se vai ser o CEO, se vai ser o CFO, se vai ser um líder do setor diretamente. Tudo isso é decidido sempre com antecedência. Toda empresa estruturada tem um plano de crise. As empresas de aviação, por exemplo, são cases excelentes
porque eles já têm isso muito pré-definido. Então, a liderança ela tem que estar envolvida nos processos de gerenciamento de crise 100%. E quando não existe, é culpa da liderança isso. Quando não existe, é culpa da liderança por não acreditar que uma crise pode existir. Mas quem não acredita tá obsoleto nos dias de hoje, né? São obsoletos, porque você não querer trabalhar a rede social, você não querer desenvolver essa comunicação com o seu consumidor, com o seu público-alvo. Assim, as grandes empresas, Afas, e as médias empresas, elas já entenderam a importância desse processo de comunicação estruturado. O que a gente tem no Brasil hoje são empresas que eram pequenas e se tornaram médias, e médias que se tornaram grandes. Family office. Exatamente. Que não se estruturaram muito bem para isso. Eu nem falo aqui de multinacionais, de empresas grandes, porque isso já está muito claro para essas empresas. Sim. As empresas médias, a gente tem muita indústria de médio porte, com grande força no país, elas precisam entender, elas precisam de departamentos de comunicação estruturados, que elas precisam de agências para cuidar das redes sociais delas, que elas precisam de agências para cuidar da reputação delas, que elas precisam entender que comunicação é um ativo extremamente importante também para gerar venda para ela. Eu acho, dentro dessas, até empresas de prestação de serviço. Exatamente. Então, assim... Entrou muito. Eu acho que falta um pouco das empresas entenderem, principalmente as médias, que marketing é uma coisa. Marketing é uma coisa. Sim. Comunicação é outra. Comunicação está aqui em cima do marketing. Comunicação como um todo. Para falar com todos os seus stakeholders. Falta um pouco isso. Tem algum caso emblemático que você já viu ou até vivenciou de reputação? Você comentou empresas que afundaram por má reputação. Tem algum caso emblemático para você ou que você vivenciou? Tem um caso que é muito conhecido, é um case para quem gosta de comunicação, para quem estuda comunicação e quem estuda reputação, é um case hoje, que é o caso da Dileto, né? Então, a Dileto, ela se posicionava como sorvete feito pelo vovô Gepeto, lá da Itália, que misturava a neve com a fruta e criava o sorvete E era tão da gostoso, família, enfim. Cara, esses caras, eles ganharam o mundo. E era bem gostoso. Sim. Onde você ia, você via Dileto, né? E era uma marca com uma reputação muito boa. Sim. Né? Você via várias entrevistas, eles tinham um posicionamento muito bom de rede social quando não se falava de posicionamento de rede social. Eles eram muito estruturados mesmo, assim, era bonito de ver. Até que um dia, não se sabe como, que isso é segredo de fonte, nunca saberemos, uma repórter da Exame descobriu que isso não passava, a história do vovô não se passava de um storytelling inventado. Não era verdade. E as pessoas tinham se identificado com a história daquela marca. Com a história da marca. Não tem problema nenhum, gente, você fazer um storytelling, contar uma história da sua marca. Sem uma problema. Técnica utilizada há anos. Sem problema, há anos. Utilizada até numa entrevista de emprego, num pitch de apresentação. Tudo. Não tem problema nenhum a marca criar um storytelling, viver aquele storytelling, criar a persona em cima daquele storytelling. Gente, problema nenhum. Mas conta a verdade pro seu consumidor, né? Custa, né? A marca já era boa por si boa. só. E aí, enfim, uma repórter da Exame descobriu, soltou a matéria. Talvez a empresa não estivesse preparada para lidar com aquilo, então foi um pouco desastrosa. Também, provavelmente, o time de comunicação deles não sabia. Isso é voz da minha cabeça, eu não sei, tá? O desenrolar interno. E o desenrolar da história a gente sabe. Criou-se uma crise enorme de intraconar, de investidores saírem da marca, porque até os investidores acreditavam na história, e a marca sumiu. Exato. A gente não vê mais a marca no mercado, né? Então, eu sempre falo para as empresas hoje, contem as suas histórias de verdade. Por mais dolorida que ela seja. Porque, de repente, a sua história dolorida
também é boa para alguém. Acho que esse é o exemplo mais recente de deu errado, assim, sabe? Que poderia ter sido feito de outro jeito. Sim. Mas também foi um aprendizado aí pro mercado inteiro, né? Então... Eles erraram, virou um case para muita gente e acabaram prejudicando a sua marca. Eles podem talvez até voltar com outro nome, com um rebrand, mas vai ser muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E, Bruna, para encerrar, que dica você dá para as empresas se protegerem e protegerem sua marca e a sua reputação? Eu acho que a primeira dica essencial é entenderem o quão é importante a comunicação dentro de uma empresa. Acho que o segundo passo é entender como chegar nessa reputação, né? Então, cuidar ali da sua parte de relações com os clientes, o saque, a relação nas redes sociais, o Reclame Aqui. E também cuidar da sua reputação, quando a gente fala disso, de imprensa também. Sim. Né? Então, hoje, e é o que a gente estava falando aqui, existem 10 jornalistas que apuram uma notícia antes dela ser publicada. Quando você tem uma assessoria de imprensa e uma empresa sai da Exame, né? Sim. Pelo menos 3 jornalistas apuraram aquela empresa para saber se aquela empresa está falando a verdade. E aí, quando você joga no Google o nome da sua empresa, e aí você vê que o Reclame Aqui está bem respondido, que é uma empresa que se preocupa com os seus clientes nas redes sociais, mas, poxa, a Folha de São Paulo está falando dela, a Exame está falando dela, pô, saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Poxa, essa empresa tem credibilidade, ela tem uma boa reputação, vou apostar nessa empresa aqui para eu comprar o que eu estou precisando, ou para investir o dinheiro que eu preciso. Então, mais do que nunca, ter uma boa reputação perante aos outros é cada vez mais necessário. Não só porque eu tenho uma boa reputação ilibada, mas é a confiança. Quando você tem uma boa reputação, você tem confiança perante as outras pessoas. E isso é mais importante, porque confiança não se compra, você conquista. Constrói e conquista, exatamente. Acho que esses são os principais pontos. Assim, eu sempre falo para os nossos clientes que precisam confiar nos seus departamentos de comunicação, acreditar também nos seus parceiros de comunicação como consultores, porque o nosso olhar de fora para dentro ajuda também a entender muitas coisas que podem ser aprimoradas internamente. E eu acho que é isso, o principal. Bruna, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por esse papo. Foi aqui que eu nem vi passar. Acho que a gente trouxemos case, trouxemos informações importantes, relevantes para quem está nos ouvindo. Gostaria de deixar aqui para você uma lembrancinha do Colabore. Obrigada. E você que nos assistiu, muito obrigado, né, por ter acompanhado esse episódio. Nos sigam nas redes sociais, Colabore Podcast. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Comente, compartilhe com a sua área de marketing, área de comunicação, seus assessores de imprensa, sobre esse conteúdo muito rico que a Bruna trouxe para nós. Você que quer se tornar um parceiro nosso, tem um link na descrição deste vídeo. Vamos deixar também as redes sociais da Bruna para você conhecer mais do trabalho dela, do trabalho da agência dela. E muito obrigado e até o próximo episódio.